Resolução de exercícios da aula 7 do GVINCE 8. Para a realização dos exercícios, vamos criar um novo projeto baseado no template Controle de Estoque versão 1. O primeiro exercício pede a criação de um relatório com uma lista simples de produtos no Report Viewer. No GVINCE, no painel de banco de dados, seleciono a tabela de produtos e, com o botão direito do mouse, escolho Criar relatório. Deixamos apenas os campos desejados e, em nossa árvore do projeto, alteramos as definições do relatório, mantendo a formatação automática. E teremos este resultado. O segundo exercício solicita o mesmo relatório, sendo agora com o Telerik Reporting. No GVINCE, vamos no painel de módulos, escolhemos o relatório Telerik e o arrastamos para a nossa árvore do projeto. Da mesma forma, alteramos as definições do relatório, sendo que aqui já definimos a fonte de dados, apontando para a nossa tabela de produtos. No desenho do relatório, selecionamos a banda Detalhe. Na aba Insert, escolhemos Table Wizard. Escolhemos nossa fonte de dados, os campos desejados e o estilo. Reposicionamos a tabela e temos este resultado. No terceiro exercício, um relatório com mestre detalhe, com as vendas e seus itens. Primeiro, no Report Viewer. Então, no GVINCE, vamos no painel de bancos de dados e escolhemos a tabela de saídas. Clicamos para criar o relatório e escolhemos os campos. Com o relatório criado, vamos alterar as definições e já vamos criar também o relatório que servirá de detalhe, escolhendo a tabela Saída Itens. Primeiro, definiremos o desenho deste relatório, onde apenas alterei a posição dos campos. Seguimos para o desenho do mestre, onde precisaremos aumentar o tamanho da banda Detalhe e também da área da lista, para que possamos inserir um controle do tipo Subrelatório. Redefinimos o tamanho do controle e, em Propriedades, setamos o Report Name e criamos o filtro de relacionamento entre as tabelas. Reposicionamos os campos e chegamos neste resultado. O exercício 4 segue o mesmo exercício 3, sendo que no Telerik Reporting. Então, no GVINCE, arrastamos o módulo, definimos e, no mestre, teremos a tabela de saídas. Mas, no Telerik, o subrelatório deve ser setado aqui nas definições. Então, vamos criar o segundo relatório, que será o detalhe, que terá a tabela Saída Itens como base e, neste, precisamos criar um parâmetro, que será utilizado como filtro para relacionamento. Descartamos as bandas de cabeçalho e rodapé, inserindo uma tabela na banda Detalhe. Importante frisar que o filtro será criado na tabela, pegando o parâmetro que será recebido do relatório mestre. Recomendamos que guardem o nome exato do parâmetro, pois o utilizaremos no outro relatório. Na definição do relatório mestre,
setamos o subrelatório que criamos. No desenho, selecionamos a área externa das bandas. Vamos nas propriedades do relatório, onde setamos o data source. Posicionamos os campos, clicamos na banda detalhe e inserimos um subrelatório. Selecionamos o subrelatório e clicamos no extensor da propriedade Report Source. Escolhemos o URL e, como os relatórios estão no mesmo nível, ou seja, na mesma pasta, digitamos ponto, barra e o nome do subrelatório, lembrando de acrescentar a extensão .trdx. Clicamos no botão para editar parâmetros e o combo box com os nomes de parâmetros fica vazio. Por isto, precisamos guardar o nome exato do parâmetro que criamos no subrelatório, passando agora o campo. Reposicionamos e temos este resultado. O quinto exercício solicita um agrupamento por quantidade vendida no Report Viewer. Para facilitar, criamos uma view que se encarregará do agrupamento. Vejam como ficou nosso SQL. Então, clicamos na view e a criação se faz exatamente como uma tabela normal. E temos nosso relatório. O exercício 6 segue o mesmo teor do quinto, sendo no Telerik Reporting. Criamos tudo exatamente igual ao comportamento de uma tabela, reforçando que uma consulta, a view, é tratada normalmente por ambos os relatórios. Os exercícios extras começam pedindo uma alteração no primeiro exercício, para incluir a imagem dos produtos. Vamos no desenho e na aba Controles, arrastamos um controle do tipo Imagem. Nas propriedades deste, definimos o Report Data Source e o Data Field, chegando neste resultado. Mesma solicitação, agora com o Telerik Reporting. No desenho do segundo exercício, temos uma tabela, mas o controle imagem deverá ficar na banda detalhe. Então, vamos descartar esta tabela, selecionar o corpo do relatório e setar o Data Source, arrastando os campos e posicionando-os. Depois, clicamos na banda detalhe e inserimos um controle do tipo Picture Box. Na propriedade Bindings, setamos o valor com nosso campo, para chegarmos neste resultado. Agora, uma alteração no exercício 3, para incluir um total geral das vendas ao final do relatório. Selecionamos a lista, reduzimos seu tamanho e, dentro da banda detalhe, mas fora da lista, adicionamos os controles de texto, sendo que no segundo definimos o Data Source, o Data Field e, no grupo Comportamento, aparece o Aggregate, que vamos escolher Sum, tendo o totalizador no final do relatório. Mesma solicitação para o quarto, com Telerik Reporting. Aqui, clicamos com o botão direito do mouse fora das bandas e marcamos Report Footer. E outra banda é inserida, logo acima do rodapé da página. Inserimos os controles e,
No segundo, a propriedade value. Escolhemos a função de soma e em qual campo, tendo este resultado apresentado no final do relatório. O quinto extra pede para mostrar em gráfico, primeiro no Report Viewer. Reposicionamos, inserimos o gráfico e setamos as propriedades dos dados, ficando com este resultado. O sexto será no Telerik Reporting. Reposicionamos, inserimos o gráfico e setamos as propriedades, com este resultado. O desafio final é criarmos uma tabela de referência cruzada. Vamos acrescentar no mesmo relatório anterior o controle crosstab, definindo as propriedades e chegando neste resultado. E é isto. Até a próxima aula!